falar hoje então sobre exame físico e a biomecânica do pé. A aula vai se dividir em alguns temas para uma melhor visualização. Primeiro a gente vai falar sobre o exame do pé sem carga, depois falar sobre a região do tornozelo, a região do complexo subtalar, do complexo de Chopard e do complexo de Lisfranc. Falar um pouco depois sobre as articulações metatarsofalangianas e das articulações interfalângicas e, por fim, falar do exame do pé com carga. Bom, começando então pelo exame do pé sem carga. O exame do pé sem carga é realizado com o paciente sentado na maca, com os pés pendentes da maca e o examinador sentado também, o mais próximo possível dos pés do paciente. Nessa posição é possível observar o equinismo e uma ligeira inversão fisiológica que o pé adquire nessa posição. Então é importante observar essa postura do pé do paciente. Em relação à pele, então, é importante a gente observar por espessamentos, umidade, alterações de coloração, pigmentação, a presença de pregas no pé, presença de úlceras, edema, avaliar a temperatura e a presença de hiperidroses e anidroses, além das calosidades, verrugas e tumores que podem estar presentes no pé do paciente. Além disso, também é importante avaliar a sensibilidade cutânea, principalmente dos nervos safeno, fibular superficial, fibular profundo e sural, e também avaliar o suprimento sanguíneo do pé do paciente. Bom, começando então pela região do tornozelo, exame físico do pé. É importante observar nessa região por edemas, é importante a palpação e avaliação dos maléolos e do espaço retromaleolar, observar a amplitude de movimento dos tornozelos, lembrando que o normal é o paciente apresentar aproximadamente 45 graus de flexão plantar e 25 graus de extensão do tornozelo. Observa-se também o eixo bimaleolar, sendo que esse o normal é que ele se encontre em 10 graus de rotação externa, e avaliar também os ligamentos deltoide, fíbulo-talar anterior e fíbulo-calcaniano, que podem ser testados também através das manobras de estresse, por exemplo, o varismo forçado, a gaveta anterior e a rotação do talo. Também é importante a palpação dos tendões, principalmente os tendões de Aquiles, do tibial posterior e anterior, do flexor longo do hálux e dos fibulares. Então aqui a gente observa o tendão de Aquiles, que tem que ser palpado em toda a sua extensão até a sua inserção na região da tuberosidade do calcâneo. Importante também a palpação do tendão tibial posterior em toda a região retromaleolar até a sua inserção no navicular. Deve-se palpar também o tibial anterior, que ele é bem evidente, bem palpável na região anterior, na região dorsal do tornozelo. Palpa-se também o flexor longo do hálux, que está um pouco mais posteriorizado e profundo ao tendão tibial posterior, na região retromaleolar. E também na região lateral do pé, importante a palpação dos tendões fibulares em toda a sua extensão, até a inserção do fibular curto na base do quinto metatarso. É importante também palpar por baixo do cuboide também, palpando o fibular longo nessa região. Na área do complexo subtalar, é importante a realização da manobra de inversão e eversão para avaliar a liberdade da articulação subtalar. E lembrando que a inversão aproximada normal é de 20 graus e a eversão é de 10 graus. O complexo de Chopard ele é responsável pela adução e pela abdução do pé e também pela pronação e supinação do antepé. É importante nessa região, além dessa avaliação da mobilidade, se palpar a região da cabeça do talos, que é palpável na borda interna dos pés, principalmente nos pés planos, e a palpação também da tuberosidade do navicular, principalmente nos casos de suspeita de insuficiência tibial, de tendinopatia do tendão tibial posterior ou da presença de navicular acessório. No complexo de Lisfranc, então, ele é responsável pela flexão plantar e dorsal, pela supinação e pronação, que essa mobilidade é importante na estabilidade em terrenos irregulares, e também pela abdução e pela adução do antepé. É importante nessa região a palpação no local, observação se você observa a presença de osteofitoses dorsais que podem estar presentes nessa região, a presença de dor e também observar se há um equinismo dessa articulação. Nas articulações metatarsofalangianas, o normal é uma amplitude de movimento de aproximadamente 80 graus de dorsiflexão e 30 graus de flexão plantar. Nessa região é importante a palpação das cabeças metatarsais, muitos pacientes têm queixas de metatarsalgia, é importante essa avaliação. Avaliar a presença de calosidades plantares que indicam áreas de sobrecarga, que podem estar sofrendo uma sobrecarga mecânica na região, então é importante se identificar isso também. Avaliar a espessura do coxim gorduroso e também pode se realizar a manobra da articulação metatarsofalangiana atrás de instabilidade dessa articulação.
Em relação às articulações interfalângicas, então, é importante o teste da amplitude de movimento dessas articulações, é importante se palpar os tendões presentes nessa região, ver se o paciente apresenta dor nos tendões, é importante observar por deformidades, como dedos em martelo, em garra ou taco de golfe, e observar se essas deformidades são redutíveis ou não. Infecções fúngicas na região interdigital também são comuns e devem ser avaliadas, e também a fórmula digital também do paciente, o pé egípcio, o pé grego e o pé quadrado também deve ser observada. Bom, finalmente então, no exame do pé com carga, a gente vai observar a posição relativa dos malelos tibial e fibular. A gente vai observar se o paciente possui aquele valgismo fisiológico do retropé ou se não, se o pé é varo, isso também tem que ser observado. É importante observar as relações do retropé com o médio pé e antepé do paciente e observar se o paciente tem um arco longitudinal normalmente formado ou então se ele tem um pé cavo com um arco longitudinal aumentado ou então um pé plano onde ele não possui esse arco longitudinal medial. Também é importante no exame do pé com carga a observação e a palpação das saliências ósseas do calcâneo, dos maléolos, da cabeça do talos, da base do quinto metatarso e das articulações metatarso-falangianas e das interfalângicas. Observa-se finalmente a marcha do paciente, é fundamental isso para ver se tem alguma alteração de marcha, e também avalia-se finalmente a mobilidade da subtalar, que pode ser realizada através da manobra da ponta dos pés, do teste de Jack ou do teste de rotação externa da perna. Aqui a gente observa então a manobra da ponta dos pés, onde na figura esquerda a gente observa o retropé do paciente com um valgismo fisiológico e quando ele fica na ponta dos pés, observa-se que ocorre uma varização do calcâneo. Essa é a mecânica normal de um pé normal que ocorre no pé normal. Isso ocorre porque quando você tem a extensão da articulação metatarso-falangiana, você tem uma tração da fáscia plantar que acaba por ocasionar uma varização do calcâneo. Então, por isso que quando você tem realiza essa manobra, você espera essa resposta, essa varização do calcâneo do retropé como resposta. Nesse teste, a gente observa, além da liberdade da articulação subtalar, a gente observa também a sincronia entre a musculatura intrínseca e extrínseca do pé, além de avaliar a patência do tendão de Aquiles e do tendão tibial posterior. Essa é a bibliografia recomendada. Obrigado.